Gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Graziele e hoje eu vou contar pra vocês o caso Eloá Pimentel que aconteceu aqui no Brasil no ano de 2008. E também com isso eu vou fazer um desenho que não tem nada a ver com o caso, mas eu espero que vocês gostem do mesmo jeito e se inscrevam no canal pra acompanhar mais casos daqui pra frente. Então, bora pro vídeo. Nascida em maio de 1993, na cidade de Maceió, Eloá Cristina Pereira Pimentel, filha de Everaldo Pereira e da Ana Cristina Pimentel, passou grande parte da sua infância lá no Nordeste do Brasil, onde com apenas 15 anos se mudou com a sua família para a cidade de Santo André, que para quem não sabe fica aqui no interior de São Paulo, onde ela conheceu Linderberg Fernandes Alves. Na época, o Liso, como ele era conhecido, ele tinha 22 anos de idade. Ele frequentava uma lanchonete, onde a Eloá passava para ir nos lugares com as amigas dela para se divertir. Para se aproximar dela, ele teve a ideia de fazer amizade primeiro com o irmão, que na época tinha mais ou menos 12 anos, e assim conhecer a Eloá. Conversa vai, conversa vem, a Eloá e o Linderberg começaram um relacionamento, só que as pessoas ficaram meio de olhos abertos porque a diferença entre eles era muito grande. Ele tinha 22, ela tinha 15, então para as pessoas era um choque de realidade e começaram a perguntar da aprovação dos pais, mas eles falavam que sabiam e até era próximo de Linderberg, que aos poucos foi ganhando a confiança da família. Um pouco depois, lá pro dia 11 de setembro de 2007, para ser mais exata, o casal se separou definitivamente. Em alguns sites, há alguns relatos que o Linderberg, o réu, agredia o adolescente, como no dia que ele procurou a ex-namorada na saída da escola e agrediu a Eloá nas costas, na frente de todo mundo que estava lá. E depois de uma conversa entre eles, inclusive foi a primeira vez que ela relatou a alguém que o Linderberg tinha agredido ela. Ele não se conformou com as negativas dela de reatar um namoro de quase 3 anos, publica a mídia sobre o caso. A Eloá chegou a contar a um de seus familiares o que tinha acontecido, só que eles não puderam denunciar o caso porque a pessoa que ela contou tinha uma ficha criminal escondida, usava outro nome e era acusada antes por 4 homicídios, ou seja, o caso ficou entre a vítima e as pessoas pelas quais ela decidiu contar, e depois isso tiraria a máscara de alguém da família, porque a ficha criminal foi exposta. Depois do ocorrido, o caso então ficou entre os integrantes da família, até chegar o dia 13 de outubro de 2008, o dia que o Linderberg mostrou ser realmente quem ele era. Ele não aceitou o fim do relacionamento entre ele e a Eloá, ainda mais quando soube que ela estava seguindo em frente. Uma ex-colega dela chega a relatar que o Liso sabia que precisava deixá-la ir, mas que não iria parar de perseguir a vítima. Voltando para o dia 13 de outubro, a Eloá, que até então estava com 15 anos, cumpre sua rotina matutina de ir para a escola e, como qualquer outro estudante de sua idade, ela recebeu uma atividade escolar que ela decidiu fazer com seus amigos, era um trabalho. E aí ela decidiu fazer com os amigos dela lá na casa dela, porque não ia ter ninguém, ia estar silencioso e então não ia desconcentrar eles. Sendo assim, os 4 adolescentes partem em direção ao conjunto habitacional que a Eloá morava. Além dela, foram a sua amiga Nayara, seu atual ficante Paulo, o qual Linderberg já havia ameaçado antes, e por fim, o amigo de Paulo. Passando algum tempo, o ex-namorado da vítima invade o domicílio esperando encontrar só a Eloá, mas para sua surpresa, haviam mais 3 adolescentes que depois foram usados também como reféns. Depois de ter invadido o apartamento, mais ou menos lá pelas 6 horas da tarde, o pai da Eloá chega e tenta abrir a porta, mas o Linderberg começa a gritar, falando que está armado e com 4 adolescentes lá dentro. E como qualquer pai preocupado, o Everaldo imediatamente aciona a polícia que vai até o local, e como plano de ação, decidem tentar uma negociação com o Linderberg. Alguns sites de pesquisa revelam que ele chegou a até trocar tiro com os policiais, e devido a isso, mais policiais foram acionados. Com 7 horas de cárcere privado, os 2 meninos são liberados, ou seja, o Paulo e o amigo dele, ficando lá somente as vítimas Eloá e a Nayara. Nessa hora, gera grande polêmica porque a mídia jornalística já tinha marcado presença no local e de certa forma atrapalhou o caso, porque os policiais foram cada vez mais pressionados. Fora que também o Linderberg tinha a imprensa, acesso a ela, pela própria televisão do apartamento, onde ele podia ver o que estava acontecendo,
e o plano da polícia de invadir o local. De acordo com ele, a Eloá ferrou com a vida dele porque ele terminou e ela não queria voltar, e se ela não ficasse com ele, ela não ia ficar com mais ninguém. O plano decorrente do caso foi cortar a energia e a água do local como forma passiva de ação para que não houvesse o risco de nenhuma vítima ficar cada vez mais exposta ao perigo. Mas mesmo assim, o cárcere permaneceu junto com os jornalistas. Aí que eu digo pra vocês que foi um grande impasse, porque os jornais sempre buscavam as notícias frescas sobre o caso. Ou seja, eles buscavam a mídia, buscavam pessoas para assistir, televisionar aquilo, e o Lindenberg sabendo de tudo isso lá no apartamento. E até então, os helicópteros foram até o local para gravar alguma cena. Um pouco depois de ter libertado os 2 meninos, a Nayara consegue também ser liberta do local com vida, mas em uma das negociações com a polícia, envolvia a volta dela para o apartamento. Então ela volta na manhã de quinta-feira, e depois de 100 horas pontuadas, a polícia explodiu a porta do apartamento após um dos policiais ter relatado ouvido um barulho de tiro vindo de dentro do local. A reação imediata do Lindenberg foi disparar contra as 2 meninas. A Nayara ela foi atingida no rosto e, por milagre, segundos, ela conseguiu sobreviver, mas a Eloá foi atingida diretamente na virilha e a cabeça, e ela saiu do local com vida, mas ela deixou a família e amigos no dia seguinte, no caso na manhã de sábado, e sua vida foi tirada por quem dizia gostar dela. Tanto a Nayara quanto os meninos que foram libertos de refém, eles levam uma vida hoje, mas que é uma vida que foi marcada pelo trauma que aconteceu em 2008. Já o Lindenberg, ele foi acusado por cometer 12 crimes diferentes e na época ele recebeu uma pena de 98 anos. Mas, para quem não sabe, a pena no Brasil ela foi reduzida para 40 anos e atualmente é essa pena que ele cumpre. Eu entrei aqui no site da Justiça Brasileira, jusbrasil.com.br, e de acordo com o artigo 75, quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Mesmo que o agente tenha cometido 10 crimes que juntos dão 300 anos de prisão, o máximo de pena privativa de liberdade a ser cumprida será de 40 anos. Esse ano, no caso 2024, completa 16 anos que o crime foi ocorrido e também 16 anos da prisão de Lindenberg, e ele tá lá com outros presos na prisão de Tremembé, interior de São Paulo. E assim eu acabo o caso de hoje e espero que vocês tenham gostado e do relato, no caso. E também me acompanhem aí para mais vídeos. Semana que vem tem outro caso e eu vou deixar em aberto para vocês tentarem adivinhar qual é. É isso, gente. Tchau!